Por que o carbono faz 4 ligações? Vamos tentar entender isso nesse vídeo. Bom, primeiramente precisamos entender que os elementos químicos são organizados ou categorizados de acordo com o número de prótons no núcleo. Começamos com o hidrogênio, que tem 1 próton no núcleo, o hélio 2, o lítio 3, o berílio 4, o boro 5. E finalmente chegamos ao átomo de carbono, que tem 6 prótons em seu núcleo. Vale lembrar que existem os isótopos de carbono, onde vai variar a quantidade de nêutrons no núcleo, mas basta que tenha 6 prótons no núcleo para que o átomo seja considerado como o átomo de carbono. Mas como esses átomos mais pesados foram formados? Acredita-se que esses átomos foram formados em processos de fusão nuclear, onde núcleos de elementos mais simples, como o hidrogênio, foram se fundindo, formando gradativamente elementos mais pesados. Desta forma, o carbono mais comum terá em seu núcleo 6 prótons e 6 nêutrons, assim como 6 elétrons em sua eletrosfera. Vamos olhar mais de perto a eletrosfera do átomo de carbono. Essa eletrosfera é dividida em 2 camadas, a camada K, mais interna, com 2 elétrons, e a camada L, mais externa, com 4 elétrons. Vale lembrar que essa camada mais externa também é chamada de camada de valência. E são os elétrons da camada de valência os responsáveis por estabelecer ligações. Desta forma, vamos focar apenas nos elétrons da camada de valência. Podemos esquecer então os elétrons da camada K. Temos então 4 elétrons na camada L. Agora suponhamos que a camada de valência seja quadrada. E podemos colocar os 4 elétrons, um de cada lado, de cada vez. Desta forma, teremos um elétron de cada lado do nosso quadrado. Esses elétrons que ficam solitários de um lado do nosso quadrado são chamados de elétrons desemparelhados. E os elétrons desemparelhados na química são capazes de estabelecer ligações covalentes por meio de compartilhamento de elétrons. Desta forma, o carbono é capaz de compartilhar até 4 elétrons, um para cada lado. E assim, os elétrons compartilhados por outros elementos irão completar o octeto do átomo de carbono, ou seja, o carbono terá 8 elétrons somando todos os lados do seu quadrado. Ressaltando que os elétrons que serão compartilhados sempre serão os elétrons da camada de valência, independente de ser o átomo de carbono. Desta forma, se soubermos a quantidade de elétrons na camada de valência, podemos fazer a previsão de quantas ligações um átomo é capaz de fazer. Isso para ligações covalentes normais. Há exceções a essa regra, obviamente. Outro fato curioso é que as ligações são estabelecidas por meio da fusão dos orbitais eletrônicos da camada de valência dos átomos. Eu sei, esse nome parece complicado demais. Então vamos nos ater que as ligações são formadas sempre por pares de elétrons. E os átomos estão sempre buscando preencher suas camadas. No caso do hidrogênio e do hélio, eles se satisfazem com 2 elétrons, porque possuem apenas a camada K. Já os outros átomos representativos, como carbono, hidrogênio, flúor, enfim, esses elementos buscam completar o seu octeto. E é claro que existem exceções a essa regra, mas geralmente o carbono faz 4 ligações. E não precisamos nos preocupar com ligações mais complexas. Agora vamos à parte prática. Como eu posso saber que o carbono tem 4 elétrons na camada de valência? É só olhar a posição dos elementos químicos na tabela periódica. O carbono está na família 14, logo vai possuir 4 elétrons na camada de valência. A mesma regra vai se aplicar aos demais elementos representativos, como nitrogênio e oxigênio. E, no caso do hidrogênio, ele vai possuir apenas um elétron na camada de valência. Mas, se quisermos fazer do jeito mais difícil, basta fazer a distribuição eletrônica por subníveis. Você vai ver que a camada de valência é a camada L, e essa camada, somada os 2 elétrons do sp, será 4. Assim como já havíamos constatado apenas olhando a posição do elemento na tabela periódica. Podemos agora mais tranquilamente fazer as representações de Lewis, que consistem em representar os elétrons da camada de valência por pontos e colocá-los um de cada lado de cada vez. Quando fazemos isso, constatamos que o carbono pode fazer 4 ligações. Podemos aplicar o mesmo modelo para o átomo de oxigênio, que está lá na família 16 da tabela periódica. Fazendo a representação de Lewis para este elemento, colocando um elétron de cada lado de cada vez, podemos perceber que existem 2 elétrons desemparelhados, portanto o oxigênio é capaz de fazer até 2 ligações. Para o átomo de hidrogênio, podemos constatar que a representação de Lewis dele vai ficar apenas com um elétron desemparelhado, portanto ele fará apenas uma ligação. Sabendo até quantas ligações cada número é capaz de fazer, podemos partir agora para as estruturas de Lewis. Podemos encarar essas representações como montagem de quebra-cabeça, onde basta encaixar cada elemento nas suas respectivas posições, até que cada elemento tenha a sua camada de valência completa, seja o dueto, no caso do hidrogênio, seja o octeto, no caso dos elementos mais comuns, como carbono, hidrogênio, oxigênio, flúor. E a partir desses modelos podemos identificar a presença de ligações simples, duplas ou triplas.
E é isso, pessoal. Se gostaram desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Na próxima aula, tentaremos fazer um vídeo sobre hibridização do átomo de carbono.